Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Dexco para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2026. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, em ri.dex.co. A apresentação também está disponível para download. Esta chamada também está disponível em inglês. Para acessar, você pode pressionar o ícone de globo no canto inferior direito da tela do Zoom, e depois optar por entrar na sala em inglês. Depois disso, selecione silenciar o áudio original. Informamos que durante a apresentação, todos os participantes estarão com a câmera e microfone desligados. E em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Dexco e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, aos setores de atuação e outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nesta videoconferência o CEO da Dexco, Raul Guaragna, e a CFO, Luciana Raffaini, e o time de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra a Luciana Raffaini, que dará início à apresentação. Por favor, Luciana, pode prosseguir. Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à teleconferência de resultados da Dexco, referente ao segundo trimestre de 2026. Eu sou Luciana Raffaini, CFO da companhia, e hoje apresento os resultados do trimestre, que, como veremos ao longo desta apresentação, confirmam uma evolução consistente na execução do nosso plano de transformação, com avanços relevantes em geração de caixa, margem e desalavancagem. Vivemos ainda um momento muito especial, a celebração dos 75 anos da Dexco. Vamos dar início. Começamos com o destaque do segundo trimestre. No segundo trimestre de 26, apresentamos desempenho consistente na maior parte das divisões, com destaque para preço, mix e controle de custos e despesas. Seguimos avançando naquilo que está sob nosso controle, com disciplina na execução e foco na rentabilidade sustentável. Em revestimentos, que segue operando em um ambiente setorial estruturalmente desafiador, ajustamos nosso footprint fabril no trimestre com o fechamento de uma planta para melhor adequação da capacidade, ajuste de custos e redução de estoques, priorizando a preservação do caixa. Em metais e louças, priorizamos a recuperação de rentabilidade, com os reajustes de preços já surtindo efeito na margem e contribuindo para uma melhor geração de caixa. Na madeira, segue uma trajetória consistente,
Mesmo que diante de desafios de custos, as operações de trading florestal têm fortalecido nosso caixa. Nesse contexto, a receita líquida total cresceu 5,2% no segundo trimestre de 2026, fechando em 2,2 bilhões, e 5,6% no primeiro semestre de 26, totalizando 4,25 bilhões. A margem bruta avançou 1,6 ponto percentual no trimestre e 2,8 pontos percentuais no semestre, encerrando o ano acumulado de 26%. O EBITDA ajustado e recorrente da operação Dexco foi de 547 milhões no segundo trimestre de 26, crescimento de 23,6% frente ao ano anterior, com ganho de 3,6 pontos percentuais de margem, impactado principalmente pelos ganhos operacionais e pela melhor eficiência nas operações. Considerando a participação da LD Celulose, o EBITDA total somou 714 milhões, avanço de 1,7 em relação ao segundo trimestre de 25. No acumulado do semestre, a operação da Dexco consolida crescimento de 30,1% no EBITDA ajustado e recorrente, frente ao ano anterior, atingindo 1,025 bilhão, com melhora de 4,5 pontos percentuais de margem. Somando a participação da LD Celulose, o EBITDA total do semestre foi de 1,372 bilhão. Por fim, o lucro líquido recorrente totalizou 34 milhões, crescimento de 13,3% em relação ao segundo trimestre de 25. Vale destacar que esse resultado reflete a virada da operação da Dexco, que saiu de um prejuízo de 64 milhões para um lucro de 6 milhões, compensando a menor contribuição da LD Celulose, que recuou de 94 milhões para 28 milhões, impactada principalmente pela queda do preço do DWP e pela depreciação do dólar. Passo agora ao resultado do nosso fluxo de caixa. O segundo trimestre confirma a trajetória de melhora na geração de caixa operacional, com contribuição das três divisões: resiliência e gestão de custos em madeira, retomada de rentabilidade em metais e louças e capacidade produtiva ajustada em revestimentos cerâmicos, todas convergindo para um menor uso de capital de giro. No gráfico à esquerda, vemos a evolução do capital de giro. Saímos de um consumo de 262 milhões no primeiro semestre de 25 para uma geração positiva de 158 milhões de caixa no primeiro semestre de 26. A linha de projetos também recuou, de 267 milhões no primeiro semestre de 25 para 109 milhões no primeiro semestre de 26. Vale destacar que sim, finalizamos o nosso ciclo de investimento conforme planejado e passamos a refletir nesta conta de projeto os investimentos em trading de florestas. Como resultado desta combinação, disciplina em capital de giro e priorização de investimentos, o fluxo de caixa livre operacional atingiu 682 milhões no semestre e o fluxo de caixa livre total totalizou 356 milhões. Esses dois números resumem bem o trimestre. A Dexco está convertendo o EBITDA recorrente em caixa de forma consistente, com ações inteiramente sob o controle da companhia. No gráfico à direita, a relação capital de giro sobre receita líquida encerrou o segundo trimestre de 26 em 15,8%, o menor patamar desde o segundo semestre de 25, reforçando a evolução estrutural dessa linha ao longo dos últimos trimestres. Sigo para a nossa projeção de endividamento. Nossa posição de endividamento ao final do segundo trimestre de 26 confirma a continuidade da agenda de desalavancagem. Reduzimos o índice da dívida líquida sobre EBITDA para 2,72 vezes, queda de 0,27 vezes frente ao trimestre anterior,
e de 0,67 vezes na comparação anual. Resultado sustentado pela geração de EBITDA recorrente e pela melhora estrutural do capital de giro, que juntas resultaram em uma redução aproximadamente de 200 milhões de reais em dívida líquida nos primeiros 6 meses do ano. Encerramos o trimestre com um prazo médio de 5,1 anos, custo médio de 104,4 do CDI e um cronograma de amortização confortável, com 87% da dívida no longo prazo e 13% no curto prazo. Em um cenário de macroeconomia ainda volátil e incerto, esta combinação de desalavancagem e perfil de dívida saudável nos permite preservar caixa e manter liquidez robusta. Vamos estar entrando nas divisões. Começo por revestimentos cerâmicos, contextualizando primeiro o ambiente setorial e em seguida os resultados do trimestre. Em revestimentos, o mercado segue em retração, com a via úmida mais impactada, acumulando queda de 8,7% no ano. Os estoques do setor permanecem em patamar acima do histórico, embora com sinais de estabilização, o que mantém a pressão sobre os preços. A ociosidade industrial segue elevada em toda a cadeia de revestimentos cerâmicos e já se consolidou como uma característica estrutural do setor no período, refletindo o descompasso entre produção e demanda. A utilização de capacidade instalada foi de 65% no segundo semestre de 26, 7,8 pontos percentuais abaixo do mesmo período do ano anterior. Vamos seguir agora para a performance em revestimentos. Neste contexto, a divisão manteve disciplina de volume, com expedição praticamente estável na comparação anual. Recuo de 0,3% no segundo trimestre de 26 para 4.221 mil metros quadrados. No acumulado do ano, a queda foi de 5%, totalizando 7.878 mil metros quadrados expedidos. A receita líquida recorrente foi de 190 milhões no segundo trimestre de 26, 11,6% inferior à do segundo trimestre de 25, refletindo a priorização de disciplina, de portfólio e canais frente a um mercado de retração, movimento que também se observa no semestre, com o primeiro semestre de 26 acumulando queda de 12,8% e 362 milhões de receita líquida. Em contrapartida, a margem bruta avançou de 8,3% para 13% no trimestre, reflexo do aumento da produtividade e da disciplina de custos e despesas, e fecha o trimestre com um incremento de 5,1 pontos percentuais, em 14,4%. Essa combinação de disciplina de receita e ganho de margem se traduz em resultado. O EBITDA ajustado e recorrente totalizou 7 milhões no segundo trimestre de 26, com margem de 3,5%, ante a 6 milhões e margem de 2,9% no segundo trimestre de 25. No acumulado do semestre, o EBITDA chegou a 3 milhões, com margem de 0,9%. Agora, a gente vai seguindo para metais e louças. No ambiente setorial, o mercado de materiais de construção passou por contração no primeiro semestre de 26, com sinais ainda incipientes de estabilização ao final do segundo trimestre de 26. Em louças e metais, especificamente, o mercado apresentou retração de 2,2 pontos em metais e de 11,15% em louças, frente ao mesmo período de 2025. Vale destacar que esta retração reflete principalmente os sucessivos reajustes de preços implementados pelo próprio setor ao longo do semestre, em resposta à pressão de custos, cobre em metais, frete e gás em louças. Também observamos algum downtrading do consumidor
com parte do consumo migrando para segmentos de menor valor agregado, à medida que os preços sobem, movimento que temos compensado parcialmente com ganhos de participação em produto de maior valor agregado. A construção civil, por sua vez, apresentou crescimento no ano, puxado por lançamentos imobiliários, ainda sem movimento relevante no aumento da demanda em acabamentos. Vamos agora passar para a nossa performance de metais e louças. Nesta divisão, priorizamos rentabilidade sobre volume, mantendo disciplina comercial e implementando ações de go-to-market e RGM, com foco em capturar valor por meio de preço e mix. No segundo trimestre de 26, a receita líquida recorrente foi de 471 milhões, praticamente estável em relação ao segundo trimestre de 25. Mesmo com retração de volume de 15% no trimestre, já em base comparável, excluindo o efeito da planta de louças de Paraíba, encerrada em julho de 2025. Esta disciplina de preço e mix se confirma no semestre, que encerra com um crescimento de 4% na receita líquida recorrente, totalizando 926 milhões de reais. A margem bruta avançou 6,3 pontos percentuais no trimestre, de 22,8% para 29,1%. E o EBITDA ajustado recorrente saltou de 9 milhões de reais para 56 milhões de reais, com margem EBITDA passando de 1,8% para 11,8%, um dos trimestres mais fortes de rentabilidade na divisão nos últimos anos. No acumulado do semestre, a margem bruta avançou 7,3 pontos percentuais e a margem EBITDA avançou 8,4 pontos percentuais frente ao primeiro semestre de 25, confirmando uma trajetória consistente ao longo dos 2 trimestres. O EBITDA ajustado e recorrente no semestre atingiu 95,1 milhões, superando o resultado do ano inteiro de 2025. Agora a gente vai passar para madeira. Começando com o ambiente setorial. De acordo com dados do IBÁ, o mercado interno de painéis manteve fundamentos saudáveis no segundo trimestre de 26, com demanda em níveis estáveis. Cresceu 5% no trimestre e 6% no semestre, enquanto o mercado externo seguiu em retração, com quedas de 21% e 19% respectivamente. Esta performance foi puxada tanto pelo MDF quanto pelo MDP, que cresceram cerca de 5% em volume no segundo trimestre. No acumulado do semestre, o MDF avança 7,2% e o MDP 4%. O trimestre foi marcado, sim, por pressão de custos em derivados de petróleo e resina, com repasse à estrutura produtiva, antecedendo o movimento de reajuste de preços. Agora, vamos para o resultado. Na divisão madeira, o volume e receita seguiram saudáveis, com a divisão operando a 96% de utilização da capacidade no segundo trimestre. O aumento de custos decorrente da guerra no Oriente Médio foi parcialmente compensado por ações de repasse de preço, produtividade e gestão de custos e despesas. No segundo trimestre de 26, o volume de painéis cresceu 5,2% e a receita líquida recorrente avançou 9,6% para 1,570 bilhão. A mesma tendência se confirma no primeiro semestre de 26, que fecha com um incremento de 2,4% em volume e 8,9% em receita líquida, totalizando 2,962 bilhões de reais. Tivemos avanço de 2,7 pontos percentuais de margem EBITDA no trimestre, decorrente da eficiência operacional. O EBITDA ajustado e recorrente totalizou 485 milhões, com margem de 30,9%,
capturando gestão de custos, disciplina de preço e ganhos advindos das operações de trading na madeira. No acumulado do ano, entregamos crescimento de 19,2% no EBITDA, para 927 milhões, com margem de 31,3%. Passo para a LD Celulose. Lembro que os números a seguir correspondem a 100% da operação. Na LD Celulose, o volume seguiu resiliente, refletindo solidez e maturidade operacional. A expedição ficou estável na comparação trimestral, em 158 mil toneladas e avançou 6,7% no semestre. A queda de receita e margem, receita líquida recorrente de 715 milhões, 18,3% abaixo do segundo trimestre de 25. O EBITDA ajustado recorrente de 339 milhões, com margem de 47,4%, reflete a queda do preço do DWP no mercado internacional e os efeitos cambiais. O lucro líquido de 58 milhões no trimestre foi pressionado por efeitos não caixa. A variação cambial sob a base dos ativos dolarizados no balanço da LD Celulose gera volatilidade em sua base de impostos diferidos, o que impacta o lucro líquido no período, mas não gera efeito direto no caixa da companhia. Sigo para ESG. Em ESG, destaco a publicação do nosso relatório de riscos e oportunidades relacionados ao clima, referente ao ano de 2025, produzido conforme as recomendações da TCFD. Publicamos estas informações desde 2021, com asseguração limitada desde 2023. Esse relatório representa um avanço rumo à publicação do relatório conforme o IFRS S2 prevista para 2027, com o ano base 2026. Nosso foco para 2026 é justamente a preparação do reporte de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, conforme os requisitos do IFRS S2. Atualizando o plano de transformação da Dexco, anunciado em setembro de 25, com foco na continuidade da execução dos 5 projetos prioritários. Trago a seguir uma atualização sobre o avanço concreto de cada um deles neste trimestre. Começando pelo projeto Desalavancagem Financeira. Reduzimos o índice da dívida líquida sobre o EBITDA para 2,72 vezes, com queda de aproximadamente 200 milhões de reais em dívida líquida no trimestre, sustentada pela forte geração de caixa operacional. Adicionalmente, conforme divulgamos no início desta semana, concluímos também a venda da planta de revestimentos encerrada recentemente, dando sequência à jornada de desalavancagem. Nossa prioridade permanece clara: avançar na redução do endividamento por meio da melhora consistente dos resultados operacionais, combinada à venda seletiva de ativos não operacionais. Passando agora para o projeto Turnaround Revestimentos. Avançamos nas decisões de ajuste de capacidade produtiva da divisão, com foco na execução de ações de rentabilidade sustentável, incluindo o fechamento de uma planta com o objetivo de realinhar a produção à demanda real do mercado e reduzir o excesso de estoques que ainda pressionam o setor. É uma decisão deliberada de racionalização de capacidade e não uma resposta reativa a uma deteriorização adicional da demanda, ainda que o ambiente permaneça estruturalmente desafiador, sem sinais de reversão no curto prazo. Passando para o projeto Competitividade Metais e Louças. O salto de EBITDA de 9 milhões para 56 milhões no trimestre é reflexo direto da agenda de produtividade, reajuste de preços em execução. Este resultado conecta-se diretamente ao nosso projeto de Go-to-Market e RGM. Então, falando um pouquinho do projeto de Go-to-Market.
As ações de go-to-market e RDMs estão em execução em todas as divisões da companhia, com foco em capturar valor por meio de preço e mix, através da precificação por canal e linhas de produto. O avanço mais visível está em metais e louças, onde essa agenda já aparece na expansão de margem da divisão no trimestre. A divisão madeira também já opera com maturidade sobre esta mesma estratégia, capturando valor por meio de preço e mix em suas linhas de produtos. Falando sobre o projeto Inovação Madeira. As operações de trade florestal têm contribuído de forma relevante para a geração de caixa e para a resiliência de margem da divisão, mesmo em um trimestre de pressão de custos. Para encerrar, passo às perspectivas do terceiro trimestre de 2026. Vamos começar falando de revestimentos. Dando continuidade à execução do plano de captura de produtividade, com foco em melhor ocupação fabril, reestruturação comercial do atendimento e otimização dos investimentos. Como ponto de atenção, o mercado segue desafiador, com volatilidade e incerteza, e queda de volume no setor. Para metais e louças, como ponto de atenção, observamos o comportamento da demanda frente aos nossos reajustes de preços, subsequentes decorrentes do aumento de custos. Nosso desafio está na manutenção dos volumes sobre os novos preços. Para a madeira, esperamos volumes em trajetória mais moderada, em linha com o cenário de consumo, com suporte da sazonalidade positiva do semestre e captura gradual dos reajustes de preços já implementados. Como ponto de atenção, seguimos monitorando a maior volatilidade de custos decorrente do cenário geopolítico global, com impacto sobre commodities relevantes para a operação. LD Celulose. Não há previsão de parada para a manutenção no trimestre. E seguimos com alta produtividade, mantendo a LD no primeiro quartil mundial de custo de produção de celulose solúvel. Por outro lado, o aumento de preço de DWP deve ter impacto direto sobre o resultado e a margem da operação. Com isso, encerramos nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção, permanecemos à disposição e seguimos para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer uma pergunta, por favor, pressione o botão Reação e em seguida clique em Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a mão. Passo agora a palavra ao Guilherme Setúbal, diretor de Relações com Investidores da companhia, que conduzirá a sessão de Q&A. Guilherme, por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos e a todas. É com enorme satisfação que iniciamos agora o nosso Q&A referente ao segundo trimestre de 2026. Vamos à primeira pergunta. Nossa primeira pergunta vem da Tatiane Candini, da JP Morgan. Tatiane, seu microfone já está liberado. Olá, gente, bom dia. Primeiro, obrigada por pegar minhas perguntas aqui. Parabéns pelo resultado. Eu acho que minha primeira pergunta ela vai começar por Deca, tá? Eu acho que o EBITDA foi uma surpresa positiva ali quando a gente olha os nossos números, mas eu queria destrinchar algumas coisas que vocês mencionaram, tanto agora na apresentação quanto no release, né? Vocês mencionaram um movimento que vocês estão vendo de downtrading, que tem sido compensado por esse market share de produtos de mix melhor. Apesar disso, a gente viu uma contração expressiva ali no tri contra tri, né? A minha pergunta aqui é como que a gente pode seguir pensando nas margens e olhando o segmento para os próximos tris, né? Quanto dessa recuperação que a gente viu ali de margem tri contra tri é sustentável mesmo com esse volume caindo e com uma demanda que parece ser um pouco mais fraca? E ainda em Deca, né, a gente também viu uma pressão ali em custo, que vocês mencionaram ser um pouco pelo cobre, mas também por
por esse volume menor, né? Como que essa trend está seguindo agora, né, nesse já meio de quarto tri? E depois eu faço minha outra pergunta. Obrigada. Obrigado, Tatiana. Eu vou passar para o Raul, mas antes disso eu vou fazer uma consideração para todos aqui, que no segundo TRI de 25 nós tínhamos ainda a operação de louças Paraíba, que era o produto mais competitivo de louças da nossa operação. Então, parte do volume é explicado por essa saída dessa operação de produtos mais competitivos, tá bom? Vou passar a palavra para o Raul aqui. Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. Bom, acho que Deca vem talvez a divisão que tenha avançado mais, né, como a Luciana comentou na fala dela, né, no tema de go-to-market. Acho que, em primeiro lugar, quando você fala de rentabilidade, isso é algo que a gente não vai abrir mão, né? Eu acho que, efetivamente, o segmento que a gente atua é um segmento que é composto de vários tipos de produto, com margens e com níveis de preço diferentes. A Deca tem uma vocação para atuar em grande parte desse segmento, mas não em todo o segmento, né? Como o Guilherme falou, a gente saiu, né, da operação de uma fábrica de louça super competitiva na Paraíba, levou o volume para Recife, mas diminuiu significativamente o volume de produção, né, em função da possibilidade, né, muito limitada de ter margens adequadas nesse segmento. Acho que aqui tem que separar o impacto do sell-in e do sell-out, né? Acho que quando a gente olha o sell-out com a melhora do nível de serviço de Deca e com a preocupação muito genuína dos nossos clientes em cuidar de capital de giro, a gente vê uma redução dos estoques na ponta no nosso cliente. Isso mostra também uma redução da nossa venda para eles. Mas a gente tem visto um nível de sellout saudável ainda, né? Muito flat, sem grande redução de volume, o que é uma ótima notícia, né? À medida que a gente for vendendo produto com rentabilidade adequada, entregando produtos que estão alinhados com o que se vende na ponta, a gente não constrói estoque na cadeia e começa a ter mais previsibilidade para trás. Isso é absolutamente relevante. Além disso, a gente adequou capacidade em Deca também, né? Não só em louças, mas também em metais. Então, a gente fez ajustes ao longo do TRI, reduziu linhas de montagem, reduziu turnos, né? São ações muito mais pontuais, né? E quase como business as usual, mas sim, a gente está hoje com uma capacidade bastante adequada para a demanda. Mas quando a gente fala de produção seriada, discreta, quando a gente fala de metais, construir capacidade é muito mais fácil, né? E trabalhar com alguma ociosidade também é muito menos custoso. Então, a gente está preparado para manter esse nível de rentabilidade e entra num trimestre sazonalmente mais forte. A gente olhou o varejo em julho já com alguma recuperação modesta, mas não deixa de ser uma boa notícia. E a gente segue, então, por aí. Com relação aos impactos de custo, bastante alinhado já, tudo que a gente fez de eficiência operacional, de um trabalho muito efetivo do nosso time de suprimentos, a gente tem conseguido alinhar muito o tema custos e preço, né? Então, isso também ajuda a explicar a melhora de rentabilidade. Então, a gente explica por um mix mais rico, por uma boa implementação e com o tempo correto de custos, e com uma excelente gestão, né, das compras. Então, acho que é por aí. Seguimos aí melhorando passo a passo o negócio de Deca. A gente tem espaço para continuar seguindo, mas ainda cautelosos com a demanda que certamente a gente não espera e não se programou para esse ano de surpresas positivas de demanda. Obrigado, Raul. Obrigada, Raul. Se eu puder só fazer minha segunda pergunta aqui, eu queria mover aqui para a Ceusa, né? Eu acho que vocês têm tomado diversas decisões para tentar melhorar essa rentabilidade e acho que a gente viu nesse TRI um EBITDA já, né, vindo para o lado positivo, com vendas mais fortes, queda de custo. Qual que é o nível normalizado que a gente pode esperar? Esse patamar, né, positivo, perto dos 10 milhões de reais, ele é o novo normal? Ou ainda, né, podemos ter alguns trimestres mais desafiadores, ainda sem muita estabilidade e visibilidade ali para esse segmento? Obrigada.
Super bom ponto, né? Você está falando de revestimento de maneira geral, né? O que a gente fez foi fechar uma antiga fábrica de Ceusa, mas a gente continua operando com as duas marcas, Ceusa e Portinari, né? Ceusa é uma marca com bastante personalidade, muito forte no varejo. Portinari é uma marca mais de luxo, né? De posicionamento diferenciado. Aqui a gente vai precisar olhar o filme, sabe? Eu acho que e ao olhar esse filme, a gente tem muitíssima confiança que revestimentos cerâmicos encontra o caminho, né? A gente passa a ter uma fábrica em Botucatu com altíssimo nível de produtividade, com altíssimo nível de sofisticação e numa localização que responde por 50% do volume de revestimentos cerâmicos do Brasil, né? O Sudeste responde por quase 50%. Então, essa localização vai nos ajudar na medida em que a gente vai acelerando, e a gente encerrou o ramp-up dessa fábrica, que é algo sempre complexo, né? Mas hoje a gente já tem nível de custo adequado, nível de acabamento muito, muito bom, e muitos dos produtos que a gente tinha na fábrica de Uruçanga foram transferidos para Botucatu, onde a gente faz espessura menor, né? Então, isso também tem ganho de custo e ajuda e está mais perto do mercado. Em Criciúma, que é uma fábrica mais antiga, é uma fábrica de muita produtividade, no 90 por 90, que é o líder de mercado, né, em grande formato, além de ter capacidade em linhas menores de fazer peças especiais que deixam margem importante. Mas sempre dizendo que essa é como a Luciana fala no início, né, isso é uma decisão deliberada de escolha de qual é o segmento onde a gente vai atuar, né? A gente tem um mercado endereçável do super luxo, luxo e o topo do médio, que é onde a gente pode participar, né? O segmento muito mais de combate não é um segmento para nós, é um segmento que não deixa margem, que tem enorme capacidade ociosa, e agora com capacidade mais alinhada ao volume de vendas, ao mesmo tempo que a gente consegue ir tendo ganho de produtividade, a gente está com um sistema produtivo muitíssimo ajustado. Isso posto, né, olhando o filme, a gente vai ver melhora crescente de margem à medida em que o custo cai, a gente gira o estoque, coloca produto com um nível de custo muito mais adequado no nosso estoque, passa a ter um estoque super ajustado, né, estoque de produtos que são campeões de venda, um portfólio muito mais enxuto, a gente baixou 600 SKUs do nosso portfólio, então isso ajuda na eficiência operacional e ajuda no giro de estoque também. Então, olhando o filme, a gente vai ver margens crescentes. Isso posto, é possível que nos próximos 2 trimestres a gente tenha aí alguma oscilação, né, à medida em que tem custo entrando, tem produto novo chegando, tem SKU sendo vendido e a gente está construindo a equipe de vendas, né? A gente acabou de concluir a última contratação do nosso time comercial focado em revestimentos, e é importante dizer que essa turma tem, em média, 5 anos de experiência em revestimento. E o time comercial como um todo, 8 anos de experiência em revestimento. Então, isso é muito bom para a gente poder ir focando. Então, essas ações combinadas vão levar uma trajetória positiva olhando o filme, mas olhando a foto, é possível a gente encontrar um ou outro trimestre ainda de algum sobressalto de resultado. Muito obrigada, Raul, Eu super acho, claro. E Lu, também muito obrigada. imagina, só acho que vale a pena assim reforçar um ponto que o Raul traz o mercado de revestimentos cerâmicos, que nem a gente tem colocado, está um mercado bastante desafiador, né? Como a gente está vendo, tem muita pressão, a gente tem um excesso de demanda, e aí uma ociosidade ainda muito grande no setor. O que a gente vem fazendo, e sim, isso você pode considerar, é todo esse ajuste que o Raul está falando na questão do ajuste de custo, né? Então, a gente tem se reinventado bastante, desafiado muito o status quo. Então, a gente trabalhou aí em redução de espessura, a gente tem aí uma otimização melhor da matriz energética, produtividade das linhas está muito melhor. Então, assim, tem feito um avanço significativo na parte de custos. Agora, o mercado é um mercado que a gente vai estar ainda bastante desafiado. Então, que nem o Raul está colocando, só para reforçar, temos muitas incertezas ainda nesse mercado e, sem dúvida nenhuma, o que está dentro da nossa mão, que a gente controla, a gente está fazendo muito bem, mas tem ainda um desafio ainda muito grande nesse mercado pela frente. Tá bom, obrigada.
Nossa próxima pergunta vem do Matheus Meloni, do Santander. Matheus, seu microfone está liberado. Opa, bom dia pessoal, tudo bom? Obrigado pelo espaço aqui para fazer pergunta. Acho que o primeiro ponto que eu queria levantar aqui é a questão da alavancagem, né? Acho que a gente já viu aí uma melhora no trimestre e acho que a ideia é mais entender como é que vocês enxergam esse caminho aí ao longo do resto do ano, né? Então entender se vocês ainda enxergam aí mais espaço para venda de ativos não operacionais, né? Talvez alguma outra fábrica, um terreno, enfim, alguma outra coisa e também entender também o que vocês estão pensando aí, talvez venda de ativos operacionais, enfim, entender um pouco da cabeça de vocês olhando para a alavancagem para frente. E o segundo ponto aqui que eu queria tocar é um pouco de custos ali de madeira, né? Entender um pouco se vocês, olhando para frente, vocês estão enxergando assim que o custo ele deu uma normalizada ou vocês ainda acham que ainda pode ter algum impacto olhando para frente, tá? Acho que do nosso lado é isso. Obrigado. Matheus, obrigado pela pergunta. Vou passar aqui para a Luciana e sempre reforçando que, obviamente, a desalavancagem é uma das nossas prioridades número 1 da companhia. A gente tem falado muito recorrentemente da diminuição da dívida líquida. A diminuição da dívida líquida é que vai dar para nós uma capacidade de gerar caixa de uma forma muito mais consistente, tá bom? Vou passar primeiro para a Luciana e depois o Raul responde sobre custos da divisão madeira. Bom dia, Matheus. Obrigada pela pergunta. Vamos lá. Alavancagem, que nem a gente tem falado e vocês têm ouvido lá já, é o terceiro trimestre, quarto trimestre que vocês estão ouvindo da gente, é nossa prioridade zero. Nossa prioridade é onde a gente não é nem a questão do ratio, né? Mas sim como o Gui acabou de colocar, sim, a gente quer diminuir o valor da dívida, né? Os juros nesse patamar ainda de 14% é muito, tem consumido bastante nosso caixa, né? Como você viu aí ao longo do semestre, que a gente está falando aí de quase que 380, 400 milhões aí de juros de despesa financeira. Então, a nossa linha continua como algum de vocês tem ouvido eu falar, e de novo, né? Só para manter consistência e não ser muito repetitiva aqui, mas muito foco no que é operacional. Então, você vê aí, eu acho que o segundo trimestre traz aí muito limpo, né? O que tem na geração do nosso caixa. Então, você vê um EBITDA bastante saudável. Isso, conforme a gente tem falado, né? Isso vem das operações que a gente vem trabalhando, não só na parte de RDM, na questão de preço que a gente tem trabalhado, portfólio, sortimento, distribuição no canal, todas essas alavancas que a gente está trabalhando, assim como muito a parte de custos, né? A gente tem uma melhoria de produtividade, você está vendo aí em todas as divisões, né? Mesmo você vê aí também madeira, os custos com tudo que a gente esperava, o pessoal trabalhando muito na questão da produtividade, numa melhoria que tem trazido reflexo no nosso resultado. Então, a primeira alavanca que eu falo que é a alavanca operacional dentro daquilo que a gente controla, além do CAPEX, né? Acho que você está vendo aí, a gente concluiu o ciclo de investimento, a gente tem trabalhado de uma forma muito disciplinar e responsável nos investimentos, jamais sacrificando qualquer coisa do que pode nos comprometer para o nosso futuro, mas com muita disciplina e organização que a gente tem feito. Então, nessa alavanca, que eu falo que é a alavanca operacional, a gente está indo muito bem e a gente vai continuar, né? Então, o que a gente espera e está dentro da nossa expectativa é que a gente continue com essa disciplina. Ainda tem oportunidade, sim, na questão de otimização dos estoques. Então, a gente está aí com alavancas bastante robustas e sólidas para manter consistência nessa geração de caixa operacional. No que você comentou de ativos não operacionais, sim, conforme a gente vem falando, acho que é meu quarto trimestre que eu estou repetindo aqui, a gente continua com esse senso de urgência ligado e avaliando tudo que tem que ser avaliado, e a gente sim está buscando venda de equipamentos, de terrenos e outras vendas não operacionais para compor esse nosso caixa. Vale ressaltar que a entrada da venda não foi refletida ainda
no fechamento do segundo trimestre, então é uma entrada aí com aprovação de CAD e todo o trâmite que a gente tem que fazer operacional, a gente espera aí também uma melhoria de caixa. Então, resumindo, sim, a gente continua consistente na geração operacional, com disciplina, e muito foco naquilo que a gente controla, muito foco também em despesa. A gente está aí com a gente tem uma comissão de caixa hoje, que a gente faz mensalmente com com top management dos negócios, com bastante responsabilidade e disciplina para a gente continuar avançando. E na questão no operacional é o nosso maior foco, continua, não muda absolutamente nada. Nossa perspectiva continua em linha de fechar entre 2,7 e 2,5, como a gente vem falando ao longo dos trimestres. Agora eu vou passar para o Raul para ele falar um pouco dos custos. Obrigado, Matheus, pela pergunta. Acho super relevante, sem me estender muito, mas só para compor um pouco mais do que a Luciana disse, né? Acho que isso é super importante. A gente fala desde o final do ano passado, desde outubro, que a gente precisa fechar e tem essa meta de fechar entre 2,5 e 2,7 a nossa dívida líquida EBITDA, mas a gente não vai ficar satisfeito só com o número, né? Porque por outro lado a gente está vendo o EBITDA crescer também, isso ajuda demais, né? Mas a gente precisa baixar o valor absoluto da dívida, né? Então a gente viu nesse TRI uma queda de 200 milhões, mas a gente tem que baixar essa dívida significativamente, porque no final das contas, a Luciana comentou aqui, né? Quando você olha a geração operacional de caixa de quase 700 milhões de reais e você paga 380 de custo da dívida, é algo que dói, né? Então, independente da gente estar com 2,5, com 2, com 2,2, a dívida tem que baixar. E aí, todas as ações são válidas, a gente tem visto, né? Redução de capex, aumento de EBITDA no top line, redução de capital de giro, melhora de margem, controle de custo, venda de ativos operacionais e não operacionais. Tudo isso segue na mesa. Ativos não operacionais, a gente ainda tem 4 ativos fechados por aí, né? Não é nada muito fácil de vender, mas também não é nada super material, mas somando esses vários ativos, tem centenas de milhões de reais aí para a gente vender em ativos não operacionais. Ativos operacionais não tem nada no radar nesse momento, né? Mas seguimos olhando, seguimos atentos para o que pode ser feito. Virando a chave para custos de madeira, né? Eu acho que você tem razão ao dizer que você vai ter custos mais comportados de madeira, mas ainda existe déficit de madeira estrutural pelos próximos anos, né? Tem projeto de celulose da CMPC, tem projeto de celulose da Arauco, tem projeto de celulose da Bracel, tem a demanda por vapor, né, para etanol de milho no Centro-Oeste, então tudo isso vai colocar alguma pressão aqui nos custos de madeira, mas eu vejo que regionalmente a gente vai ter comportamentos distintos, talvez em São Paulo pouco menos demanda de madeira, mas no Rio Grande do Sul uma demanda importante, no Centro-Oeste uma demanda importante, então aqui, como a gente é ágil, né, e consegue se movimentar rapidamente, a gente ainda vai ter oportunidade de fazer negócios florestais, mas não estamos prevendo de fato um novo custo, aumento de custo importante no ativo biológico, mas vamos lembrar que o preço da madeira mais do que triplicou ao longo do tempo e continua sendo uma vantagem competitiva importante para quem é integrado como a Dexco, né? E não está efetivamente fácil você comprar madeira, né, não só pelo custo, mas também pela oferta, né? Tem que lembrar que nem toda madeira é disponível, né? Você tem um lado que é regional, você tem um lado que é a vocação daquela madeira de serraria mais antiga, ninguém vai vender para fazer celulose ou para fazer painel, né? Então, sim, segue pressionado, sim, segue caro, mas com um comportamento mais estável, com variações regionais. Muito obrigado, pessoal. Muito claro. Valeu. Nossa próxima pergunta vem do Gustavo Wang, do HSBC. Gustavo, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês me escutam? Bom, perfeito. Bom, primeiro, parabéns pelos resultados e obrigado por pegar minhas perguntas. Tenho 2 pontos bem rápidos aqui. Primeiro seria sobre metais.
Vocês vêm seguindo aí com uma estratégia de value over volume, priorizando o produto mais premium e conseguindo repassar o preço na cadeia aí mais por conta do aumento do preço de cobre, né? E queria saber o quão sustentável vocês acham que são esses repasses. E um outro ponto seria, vocês até colocaram aí no release, né, sobre, e a Luciana comentou mais cedo no call sobre o movimento de down trading, e queria saber, no caso que isso se intensifique no segundo semestre, como vocês reagiriam a isso? Essa é a minha primeira pergunta. E minha segunda pergunta seria é, sobre metais louços também, mas nesse primeiro semestre vocês reportaram aí E queria saber se vocês continuam com o nível de 200 milhões como referência para esse ano, ou se esse nível pode ser o piso para a performance da divisão. Obrigado. Gustavo, obrigado pela pergunta. Eu vou passar aqui para o Raul, que vai falar sobre a performance de Deca de uma forma geral e respondendo suas duas perguntas. Muito bom, são ótimas perguntas. Acho que aqui a gente sim precisa priorizar um mix melhor. Tem muito espaço para trabalhar em mix, né, na medida em que a gente também desengargala as nossas operações, melhora o nível de serviço. Deca sempre foi conhecida ao longo dos últimos 20 anos por ter um nível de entrega longo, né? E isso demandava muito estoque na cadeia. Então a gente ficava cego, né, entre o que estava vendendo na ponta e o que eu estava vendendo. Eu nunca sabia se era reposição, se era construção de estoque, se era algo oportunista esperando um aumento de preço, se era cliente aproveitando uma oportunidade de fechamento de trimestre. Então isso dificulta bastante a pilotagem fina do que é oferta e demanda. Quando a gente melhora para 10 dias de nível de entrega nos produtos da Deca, e a gente vê o nível de custo tão alto, começa a fazer muito menos sentido o nosso cliente carregar estoque. E é ótimo que ele não faça assim, né? Que ele consiga comprar e vender, fazer a sua margem, mas precisar carregar menos estoque e confiar no nível de serviço que a fábrica faz. Isso ajuda demais, mas ele tem um efeito de curto prazo de que o cliente vai girar o estoque dele primeiro antes de repor, agora que ele confia que ele pode botar um pedido e a gente vai entregar rapidamente. Então, a gente viu muito isso na linha de básicos, né? E aí tem uma grande perda de volume, mas também a gente zerou a carteira e básico, aquele que vai dentro da parede, a gente entrega em 2, 3 dias, né? Então isso é sensacional para que a gente consiga ir acompanhando para e passo o que está sendo de venda na ponta e o que eu estou vendendo para o meu cliente. Além disso, eu vejo também essa melhora de nível de serviço, né, a linha de portfólio adequada que a Deca tem, o nível de custo que a gente conseguiu chegar, nos permite também pulverizar. Eu acho que a gente tem dados para dizer que a gente chega numa parcela pequena dos pontos de venda do Brasil. É curioso ouvir isso, né? Uma marca que está presente em todas as casas, mas de fato, se você vai em grandes pontos mais remotos do território brasileiro, você não necessariamente encontra Deca lá, né? Então, nesse momento, o Daniel está com o time dele numa convenção de vendas, né? E efetivamente o tema é pulverizar, fazer Deca chegar em mais, tanto metais quanto louças, em mais clientes no Brasil. Então, isso certamente vai ter um efeito muito positivo de combinar margens melhores, um nível de serviço melhor no luxo, né, um portfólio importante com algo que ajuda a compor custo fixo, volume, né, que é o portfólio mais médio e básico que a gente tem. Então, o nome do jogo aqui é fazer rentabilidade, mas também aumentar o volume. A primeira perna foi evidente, foi de melhorar o nível de serviço, diminuir um pouco de volume, até porque você não empurra mais estoque na cadeia, fazer aumento de preço, que agora já está muito ajustado na sua pergunta, né? Não tem muito mais necessidade de curto prazo de fazer ajustes de preço por inflação, mas sim por gestão, né? Por RGM, por gestão de receita e de preço, né? Por preço competitivo, olhando o mercado, a gente vai sempre fazer, mas não por pressão de custo. E aí, down trading é algo que tem que estar sempre atento. A gente vê, sim, principalmente em louças, o super competitivo ganhando espaço, né? Mas aí que não tem muito o que fazer. Nossa resposta a isso é
sair de segmentos onde a gente não consegue competir, né? Mas, por outro lado, o Deca tem essa abrangência, a gente consegue vender produtos de metais, né? Desde R$ 180 até milhares de reais aí com a mesma marca, né? Então, sim, eu consigo endereçar a parte importante do mercado. Não vou conseguir endereçar a parte de entrada do mercado, né? Torneiras de R$ 40, R$ 50, né? E as bacias super competitivas abaixo de R$ 300 um kit, né? Então, sim, tem um pedaço de demanda que a gente vai escolher não jogar. Na mesma resposta para a década que eu dei para revestimento, olhando o filme, sim, a gente vai continuar vendo melhoras, né? E buscar a Deca melhorando sequencialmente ao longo do trimestre. Esse é um negócio que precisa buscar ao longo dos próximos anos margem EBITDA na casa de 20%, 25%. Esse é o caminho que a gente tem que buscar. Mas não vai ser uma jornada curta, mas a gente vai vendo sequencialmente melhoras, né? A gente viu a gente entregar 100% do resultado de 25 em 2 trimestres em 26. O terceiro trimestre, de novo, é um trimestre sazonalmente mais forte, mas que provavelmente não virá tão forte quanto vem nos últimos anos, mas também é razoável pensar que pelo menos a demanda não deve ter novas deteriorações. Perfeito, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Gabriel Barra, da Citi. Gabriel, seu microfone está liberado. Raul, Luciano, Guilherme, obrigado por pegar minhas perguntas. Tenho 2 pontos aqui. Eu acho que o primeiro, inevitavelmente, sempre vai falar bastante sobre alocação de capital e desalavancagem, né? Dado que foi talvez um dos grandes pilares aqui da tese de investimento nos últimos tempos. Aí, um ponto que me chamou a atenção, Raul, é quando no trimestre passado a gente estava falando sobre uma alavancagem de 2,5 a 2,7 vezes, que já está bem perto desse número. E aí, quando você bota ainda a venda de ativo que aconteceu nesse trimestre, que não está refletido nos números do segundo tri, você está muito perto dessa banda de 2,7. E aí, juntando a isso, você fala que a ideia aqui é continuar a desalavancagem olhando para a dívida líquida, né? Não só olhando para nível de alavancagem de EBITDA, porque o EBITDA também está subindo. Então, quando a gente bota isso tudo junto, me parece que talvez a gente esteja até mirando aqui um número abaixo de 2,5, né, nessa discussão, porque você vai ter um EBITDA maior com uma dívida líquida menor. Primeiro, faz sentido o que eu falei? Eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. E se fizer sentido, se não fizer sentido, se o 2,5 for realmente o número aqui, vai ter uma sobra de caixa, né? E aí a discussão é o que fazer com essa sobra de caixa. Vai ser o quê? Buyback, dividendo? Vocês veem algum projeto aqui para melhora de eficiência que talvez vá consumir esse montante? Então, esse é o primeiro ponto. E acho que acaba sendo 2 perguntas aqui em uma, né? Nesse primeiro ponto, que encaixa com a segunda pergunta, que é a questão de revestimento, né? Que a gente vem falando muito sobre melhor utilização de capacidade. Eu acho que a Luciana mencionou sobre esse ponto de corte de capacidade para melhorar e ajustar o business. E aí entra também no ponto de venda de ativo, que tem a ver com a primeira pergunta que eu fiz. O que vocês veem ainda de potencial venda de ativo e geração de valor aqui com esse reshuffle aqui de portfólio e possíveis vendas aqui de plantas, como aconteceu nesse trimestre? São esses 2 pontos. Obrigado. Obrigado, Gabriel. 2 excelentes perguntas. Aqui, quando a gente colocou 2,5 a 2,7, né, a gente sabia que era uma meta ambiciosa, né? Sair lá de 3,5, chegamos a 3,7, né? Baixar uma vez não é um negócio trivial, né? Sim, a gente está num bom caminho para chegar nesses 2,5 que a gente colocou aqui. Mas não, a gente não vai ficar satisfeito que chegou no 2,5, então seu ponto é absolutamente pertinente, você entendeu perfeitamente o que a gente vem falando aqui como estratégia-chave, né? Tem que baixar a dívida, tem que baixar mais de 1 bi de dívida, tem que estar com pagamento de juros num nível adequado, até porque nós não estamos vendo queda de taxa de juro numa velocidade muito alta, né? Então,
Cenário base aqui, curioso, né? Mas 26, a taxa média de juros vai ser maior do que a de 25. A gente não contava com isso quando imaginou, né? Construiu o nosso a gente imaginava que ela ia cair mais rápido e ia terminar na média igual, ou um pouquinho menor do que foi 25, ela termina maior na média, porque a gente esquece, né, que o 15% chegou mais no final do ano de 25, e a gente carregou esses 15% durante uma boa parte de 26, então a taxa de juros vai ficar alta. Então, tudo que a gente conseguir de venda de ativo adicional, de geração de caixa, de redução de endividamento, a gente vai fazer. A gente não vai parar na meta de 2,2. Eu espero que a gente possa ter uma conversa e dizer, pô, a dívida está super baixa, né? Não, acho que a gente precisa voltar a investir, e acho que a gente tem oportunidades de investimento muito relevantes, mas eu quero deixar bem claro que a Dexco nunca deixou de fazer os investimentos que precisavam ser feitos. Por outro lado, eu também não preciso fazer investimento em capacidade por muitos anos. A gente, em revestimentos, como eu falei, essas duas plantas que a gente tem aqui, com pequenos ajustes, quase de OPEX, aproveitando o equipamento que eu já tenho dentro de casa, ajustando o fluxo, com a melhora de portfólio, a gente pode ganhar 20%, 30% de capacidade e atender a demanda pelos próximos 5 a 7 anos sem ter que fazer outra fábrica. Por outro lado, também eu não vejo um negócio de revestimento cerâmico com menos do que essas duas fábricas que a gente tem hoje. Eu acho que são duas fábricas, e até era pouco trivial imaginar fechar e vender Uruçanga, que é uma fábrica ótima, né? Mas tudo que se fazia em Uruçanga, a gente consegue fazer em Botucatu e mais, né? Então tem um portfólio, um potencial de portfólio muito maior em Botucatu. Então a gente fecha Uruçanga, que é uma fábrica mais nova que Criciúma, e mantém Criciúma, que é super competitiva, 100% depreciada, com potencial de fornos menores para fazer peças especiais, que dá margem boa. Então isso tudo está muito alinhado nesse processo aqui de revestimento cerâmico, né? Então, acho que é isso. Não vejo muito mais oportunidade de novos de venda. Não vejo oportunidade de vender novos ativos de revestimento cerâmico. A linha agora é continuar produzindo com custo adequado, continuar promovendo as novas categorias, fincar o pé nesse espaço de luxo, super luxo e o topo do médio, um mercado endereçável interessante na ordem de 5 bilhões de reais. A gente precisa buscar a liderança no luxo, e vai buscar. A Portinari é a segunda marca em termos de consideração e de conversão, né, no revestimento cerâmico brasileiro. Então, acho que aqui é essa jornada de revestimentos que é super importante para esse nosso portfólio de soluções para melhor viver. É razoável também pensar, né, que você tem capacidade para todo lado, né? A gente viu o mercado cair 25% e viu a capacidade subir 15%, né? Então não é muito trivial vender ativo aqui agora, né? Principalmente os ativos que a gente tem. Então não faz muito sentido. O olhar aqui é muito mais agora de ir melhorando esse negócio, chegar também a margens de EBITDA na casa de acima de 20%, ocupar a capacidade e realmente executar impecavelmente essa liderança no segmento super luxo, luxo e o topo do segmento médio brasileiro, e liderança absoluta nos grandes formatos. Obrigado, Raul. Super claro. Nossa próxima pergunta vem do Ricardo Monegaglia, da Safra. Ricardo, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Raul, Lu, Gui. Tenho duas perguntas rápidas aqui. Primeiro, começando em painel de madeira, né? Queria que vocês lembrassem um pouquinho para a gente a dinâmica que a gente viu no trimestre, né? Que foi uma explosão do custo de ureia, os preços sendo repassados com algum lag, né? E aí tem um ponto de estoque, né? De matéria-prima. E aí, agora, quando a gente pensa no próximo trimestre, que vocês passaram alguns aumentos de preço durante o TRI, de repente teria espaço para mais alguns aumentos, e hoje a gente está vendo o preço das matérias-primas em quedas, né? Então, eu acho que a minha pergunta, de modo bem objetivo, né, dado o contexto do mercado atual, né, oferta e demanda, faz sentido a gente imaginar uma expansão razoável de margem
no business de painéis indo para o segundo semestre, em comparação, de repente, com o que a gente viu no segundo trimestre? E aí a segunda pergunta é sobre DEX com negócios florestais, né? Queria entender um pouquinho qual que é a visão para essa unidade de negócio em discussão, né? Vocês estão começando a aproveitar um pouco mais as oportunidades em trade em florestal. E aí queria dar a oportunidade de vocês discutirem um pouco mais qual que é o objetivo de longo prazo, né? Como que os resultados dessa divisão vão ser reportados para o mercado e exatamente qual que é o objetivo, assim, que vocês esperam na leitura do mercado com uma ênfase maior nesse business de negócios florestais? Obrigado. Obrigado, Ricardo, pela pergunta. Vou passar para o Raul aqui e, em respeito ao nosso horário, além dessas perguntas aqui, a gente vai fazer mais uma pergunta, tá bom? Para a gente respeitar o horário das 10 horas. Raul. Legal. Obrigado, Ricardo. Eu acho que aqui muito chave o tema da pilotagem que o nosso negócio de madeira fez nesse momento de aumento de custo, né? Eu acho que, ao mesmo tempo que a gente se antecipou a esse processo, esse tema de aumento de custo, a gente tem vantagens competitivas e estruturais importantes. A gente tem fábrica de resina, né? E ao ter fábrica de resina, a gente conseguiu construir um estoque de ureia num custo adequado, conseguiu fazer um bom acordo, contrato de metanol, né? Então essa sofisticação, né, de operações e de processos que a gente tem, ela não é só custo, ela também é competitividade, né? Então acho que a gente está muito bem equipado para pilotar esses momentos de volatilidade e a gente assim o fez, né? E efetivamente andou por um período à frente, né, do custo, porque a gente conseguiu comprar algum estoque e depois, quando repôs esse estoque, né, entrou no custo. O fato, isso entrou no nosso nível de custo e aí as coisas ficaram mais ou menos alinhadas. Eu particularmente vejo espaço limitadíssimo para novos aumentos de preço em painéis. Eu acho que as coisas estão bastante ajustadas agora, mas também não vejo espaço para redução, até porque o Henrique Haddad, que está aqui, sempre fala uma coisa interessante, que os custos caíram para cima, né? Então isso é bem importante. A gente viu aqui custos subindo muito, custos arrefecendo, mas parando num patamar acima do que o que eles estavam, o que faz com que o nosso olhar de gestão de custo, de suprimentos e de repasse de preços esteja absolutamente adequado ao que o mercado demanda. De novo, na madeira, o terceiro trimestre é sazonalmente mais forte, até mais forte na madeira do que nos outros segmentos, mas também não estou vendo euforia de demanda de painéis, então estou vendo oferta-demanda muito, muito equilibrado, preços nos patamares onde eles deveriam estar e uma robustez de pilotagem do negócio de madeira que é o nosso diferencial, né? A gente desenvolveu esse modelo de ocupação ótimo, a gente não abre mão disso de jeito nenhum. Não vou ceder espaço de market share para nossos concorrentes, a gente vai estar sempre alinhado ali o market share com o capacity share, né? E isso é inegociável. À medida em que o mercado arrefece, a gente não tem sobra de madeira, mas pode ter negócios florestais operando com a fábrica abaixo desses 96. Curioso, né, e muito interessante de que a gente vem operando fábrica acima de 90 e aí estamos no patamar ótimo de custo, né? Produção contínua exige fábrica ocupada, né? Diferente do que eu falei de Deca, né? Então isso a gente tem conseguido ter custos muito, muito controlados, eficiências operacionais a gente se desafiando todo momento e ótimo alinhamento em que acontece na ponta, né, de demanda e de preço com o que a gente vê de custo. Então aqui estamos bastante equilibrados, então estamos vendo esses fundamentos por aí e temos que lembrar que os níveis de margem de painéis têm sido os maiores históricos. O desafio aqui é manter essa margem ao longo do tempo e qualquer ganho que a gente tiver vai ser ganho pontual ali, com muito detalhe, olhando ali na vírgula, mexendo em temas operacionais que o nosso time de madeira faz brilhantemente.
do ponto de vista de negócios florestais, a gente tem um ânimo incrível por essa divisão, né? A gente lançou isso também há menos de um ano atrás, né? Entendendo 3 coisas, né? Primeiro, essa é uma competência essencial e irreplicável que a Dexco tem. A Dexco é uma das melhores empresas do mundo em desenvolvimento de fibra. Tem um banco de clones, né, e de material genético incrivelmente rico, né, desenvolvido ao longo de décadas. Tem uma operação super, super eficiente e muito ágil. Então a gente tem tamanho também, não é pequeno, mas também não é gigante. Então não está ali absorvido, né, em tentar resolver apagar incêndios dentro de milhões de hectares. A gente tem 150, 170 mil hectares e uma equipe muito ágil que pode rodar campo e desenvolver alternativas. Foi com esse princípio que a gente desenvolveu, né? Até porque também isso traz uma enorme motivação para o time e uma enorme capacidade de retenção, né? Quando você não tem novos projetos, ou não tem tantos novos projetos florestais para produzir novas fábricas, né? Estamos bem do ponto de vista de capacidade. O seu time florestal desenvolver novas bases, como desenvolveu na Caetex, como o Guilherme deu uma entrevista até outro dia falando do nosso projeto no Centro-Oeste, né? Quando a gente começa a desenvolver novas bases florestais, você tem o time se movimentando, se desafiando e a gente gerando demanda. Acho que quando isso tiver tamanho suficiente, inevitavelmente a gente vai olhar isso como uma unidade de negócio separada, mas ainda não é o momento. A gente tem que lembrar que 90% do que a gente consome de madeira ou transaciona de madeira, né, 85, 90, é para o nosso negócio de painel. Então a gente tem que estar com esse foco no core bem estabelecido. Mas o que dá para dizer para vocês é que a gente tem uma ambição grande desse negócio, da Duratex Negócios Florestais, ser uma unidade de negócios robusta. Isso posto, tem limites, né? Não dá para brincar em desenvolver base florestal de milhares de hectares aqui sem ter projeto florestal, né, demanda na ponta amarrada, né? Então aqui, com muita responsabilidade, a gente vai achando oportunidades de trading, vai desenvolvendo já com demanda bem feita. Temos uma base de 20 mil hectares em Alagoas que ela se autossustenta, mas que em algum momento a gente tem que ver a vocação, já estamos vendo a vocação dessa base, então tem muito para fazer em floresta, alavancando essa competência essencial da Dexco, que é espetacular. Então não tem por que não olhar isso como unidade de negócio, mas vamos com calma, sem perder o foco no core, que ainda e vai ser por um bom tempo painéis. Excelente. Parabéns pelo resultado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do Marcelo Arazi, do BTG Pactual. Marcelo, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal, tudo bem? 2 perguntas aqui do meu lado. Vou tentar ser mais breve aí também por estar mais no final do call. Então, talvez uma primeira para a Luciana, assim, né? A gente viu uma geração de caixa boa no trimestre, obviamente ajudada pelo EBITDA e com esse efeito que o Raul comentou, né? De uma alavancagem ainda alta, então com uma despesa financeira relevante. Mas uma linha que chamou um pouco a atenção foi a liberação de capital de giro, né? Vocês têm falado do trabalho que vocês têm feito nesse sentido, e acho que esse trimestre mostrou um pouco disso. Eu queria entender um pouco de vocês o quanto isso pode ser recorrente daqui para frente e como eventualmente esse outsourcing aí de Deca pode de alguma forma impactar nisso, tá? E aí, talvez uma segunda pergunta um pouco mais filosófica aí para o Raul do lado da madeira. Quando a gente vê esses níveis de rentabilidade na indústria e essa demanda resiliente, é natural que a gente imagine que não só a Dexco, mas outras empresas pensem em eventualmente aumentar a capacidade de painéis. Como vocês têm visto isso aí na ponta? É uma discussão que vocês sentem que existe hoje aí dentro da empresa e eventualmente até em alguma competição? Então, entender um pouco de quão sustentável é esse patamar de rentabilidade de madeira, pensando aí num horizonte de mais longo prazo. Obrigado. Maravilha, Marcelo, obrigado aqui. Acho que você fechou com 2 ótimas perguntas aqui para a gente fechar esse call. E antes de passar aqui para a Luciana, eu vou fazer um comentário aqui. A Luciana falou muito em RGM, né? Ela é muito sofisticada, ela usa essa expressão aqui para vocês entenderem. RGM nada mais é do que Revenue Growth Management, que é um pouco da gestão de preço por canal,
por produto e por localização, tá bom? Então a gente tem focado muito isso dentro do programa do nosso projeto de go-to-market também. Eu sei que vão vir perguntas sobre isso depois para mim, então já estou antecipando aqui para todos. Lu, com você. Em bom português, Revenue Growth Management. Exatamente. Bom, Marcelo, bom dia. Obrigada pela pergunta. Vamos lá, você é bastante objetivo aqui. Você viu, sim, uma geração de caixa de working capital, né? E aí, para falar, a gente tem ainda oportunidade, tá? Tem oportunidade muito ainda na otimização de estoques. Então, como toda geração de caixa, você sabe, essa geração que a gente teve, ela é estrutural e a gente ainda tem a oportunidade de melhorar ainda mais nessa administração de estoques, na linha de estoques e ainda um pouco em fornecedor, né? Então, sim, a gente é estrutural e sim, a gente tem oportunidades pela frente. Com relação ao que você perguntou do outsourcing que a gente vem fazendo, a gente também tem trabalhado diferente, né, da oportunidade que a gente teve do ano passado, que a gente estava desenvolvendo novos fornecedores, né, chineses, testando, e aí isso consumiu caixa, né, para prospectar esses parceiros lá fora. Hoje a gente pode falar que a gente está com uma estrutura bastante adequada de pagamentos, aonde a gente consegue otimizar esse capital da forma como da forma como a gente estruturou essa operação com os nossos parceiros. Então, isso também melhora o nosso caixa. Parte do que você vê aí de melhoria na linha de fornecedores vem dessa negociação que a gente tem feito e desse melhor prazo que a gente vem atuando. Então, respondendo, é estrutural e sim, temos oportunidades aí ao longo do ano. Super bom ponto nesse tema de capital de giro. Eu só queria adicionar, né, que a hora que a gente olha a cadeia de valor, essa solução outsourcing, produção local, reduz o capital de giro, né? Porque a gente simplifica o nosso portfólio, então você tem que ter o maior estoque de metais, não é o estoque de produto acabado, é o estoque de produto intermediário, ali working process, né? Matéria-prima. Então, quando você produz menos no Brasil, muito mais vocacionado para o que as suas fábricas são capazes de fazer, né, os produtos luxo, de baixa cadência, com nível de entrega, a gente tem 9 cores diferentes, tem o maior parque de PVD, né, que a gente chama de D-coat do fora da China. Então aqui a gente consegue prover um nível de serviço excelente e a hora que a gente junta, né, essa arbitragem que a gente faz com alguns produtos de outsourcing, o resultado em capital de giro é positivo. E como a Lu bem falou, né, todo aprendizado você tem, quando você está lançando produtos novos, desenvolvendo coisas, você tem acertos e erros, né? Às vezes falta produto, o produto vai melhor do que você imaginava, às vezes a gente compra produto a mais e aconteceu as duas coisas com a gente vem amadurecendo as nossas reuniões de planejamento de operações e vendas, né? E hoje a gente está com essa pilotagem muito mais justa, muito mais concreta e com resultados bem, bem positivos. Então, sim, dá para esperar alguma queda, mas também não vou abrir mão do nível de serviço, né? Então, quando a gente olha lá a pandemia em 21, a gente teve, sei lá, 8% da ROL, né, em estoques, né? Hoje a gente fechou em 19 o ano passado, já fez uma redução para 13, 14, algo assim, e tem espaço para fazer até um certo ponto onde isso passa a ser adequado para o nosso volume, mas dá para continuar fazendo, principalmente em prazo de pagamentos, modelos de financiamento, ciclos de produção mais inteligentes, mais curtos, e a própria melhora e redução e aceleração dessa racionalização de portfólio. Eu acho que aqui, madeira, eu acho que o setor aprendeu. O setor é muito, muito, muito mais disciplinado hoje, né? Das décadas passadas, começava a ver ocupação, a turma tinha uma loucura de querer fazer capacidade nova, né? E a Duratex foi a única empresa que reduziu capacidade e muitos dos que entraram com capacidade estão vendo uma dificuldade enorme de encher essas linhas.
Tem uma mudança estrutural material, que é o tema da madeira, né? Madeira saiu de muito mais barato você comprar madeira do que você produzir madeira, para 50% mais caro você comprar madeira, com dificuldade de encontrar madeira para comprar. Então, essa diferença estrutural também limita de forma importante qualquer nova capacidade. Além da disciplina, do aprendizado, de entender que o mercado cresce de forma discreta e a capacidade entra em batelada, né? Então, o mercado está muito pouco animado com novas capacidades. O que vai acontecer, e o que a Dexco fez muito bem e outras empresas vão fazer, é desengargalamento. É importante você, com menores investimentos, aumentar a capacidade, ter ganho, né, de consumo de fibra, de resina, acelerar a velocidade de máquina. É importante lembrar que lá em 21, né, a Dexco construiu o equivalente a uma grande linha, gastando 10% do que gastaria se fizesse uma linha nova. Ou seja, colocou investimentos super assertivos, né, na ordem de 150 milhões de reais e conseguiu aí ganhar 350 mil metros quadrados de capacidade. Então, esse tipo de ganho de capacidade inteligente a gente vai continuar vendo e vejo que os nossos concorrentes também vão continuar vendo. Não acho e tenho muita dificuldade em acreditar em greenfield para mercado brasileiro em painéis. Acho até que pode ter algum espaço para consolidação desse mercado, onde muitos players menores hoje podem querer consolidar. Isso é algo para a gente olhar, mas de verdade a gente vai buscar novos usos para madeira, vai buscar Duratex Negócios Florestais, vai continuar investindo em produtos novos, inovadores. A gente acabou de lançar um painel flexível, a gente lançou produtos que muito fiéis à lâmina natural, quer dizer, tem um espaço de ganho de mix de produtos nobres aqui gigantesco, tem um espaço de ganhar produtividade, ganhar custo e ganhar volume de produção com baixo capex. A gente vai continuar perseguindo. A gente foi uma das primeiras empresas a fazer a indústria 4.0 lá em 21. A gente tem uma sala de controle que reduz capacidade, reduz a utilização de matéria-prima, melhora a velocidade de linha, faz análise de defeito, de qualidade. Então, tudo isso é terreno fértil para manter o nosso time de painéis bastante motivado. Tem muita coisa para fazer. E lembrando que a gente tem a base florestal lá no Nordeste, que a gente vai dar algum destino para ela, estamos olhando, né? Mas não necessariamente precisa ser fábrica de painel, mas se for, seguramente vai ser algo para mercado internacional, já que a gente está a 30 quilômetros do porto, mas ainda não está no radar, tem tempo ainda para a gente tomar essa decisão. Tá super claro, pessoal. Muito obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Raul Guaragna, CEO da Dexco, para que faça as considerações finais da companhia. Bom, obrigado, pessoal. Excelentes perguntas. Obrigado pelo engajamento aí e a participação sempre relevante, a cobertura atenta que vocês fazem aí do nosso negócio. Eu tenho visto uma leitura muito crítica, né, honesta e construtiva do que a gente vem fazendo. Acho que para nós aqui, essa visão de longo prazo continua sendo e vai ser, né, a característica do grupo, nosso foco, né, esse olho na bola, essa pilotagem de curto prazo, essa responsabilidade com endividamento, alocação de capital, com retornar os investimentos do nosso plano, né, de investimentos lá anunciado em 2021. A gente vai seguir por esse caminho, melhorando, né, de uma forma consistente, ao mesmo tempo que a gente pilota as incertezas e a volatilidade, mas não abdica do direito de crescer, né? A gente precisa ser uma companhia grande, a gente precisa continuar sendo relevante, mas tem inúmeras avenidas para a gente atuar nesse sentido, né? Então a gente vem de um ciclo
dos nossos primeiros 3 anos aqui, né, com desbloquear, né, o valor que a gente tem na companhia. Então, 25, 26, 27, a gente tem sido super, super tenaz aí em manter esse processo e não sair, muito forte em execução, para que chegando 28 a gente esteja ali próximo do custo de capital e 29 e 30 a gente conquista o direito de crescer. Podemos crescer ou não, isso é uma decisão que a gente vai tomar junto com os nossos acionistas, mas o fato é que a gente preservou ao longo desse tempo a capacidade de crescer, que não tem decisão de curto prazo para resultado rápido, tem sim medidas estruturantes, e eu fico extremamente satisfeito ao ver que o mercado hoje entende isso, como nós está impaciente, porque demora para fazer os resultados, mas entendendo que essa é uma jornada consistente. Então, muito obrigado aí por toda essa cobertura e interesse que vocês têm no nosso negócio. A videoconferência da Dexco está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.